Um prato de arroz com feijão. Como algo aparentemente simples e comum, pode influenciar numa mudança radical no estilo de vida. Hoje eu converso com César e Regina, do canal Quero Pedalar. O casal trocou a correria de uma estressante rotina de empresários pela simplicidade de uma vida no ritmo da bicicleta. Simplicidade sim, mas longe de ser uma vida monótona e rotineira. Ao contrário, foi aí que a aventura começou. Primeiro eu queria que vocês se apresentassem. Quem é a Regina e quem é o César? Quem é a Regina? Quem é a Regina? A Regina? Que legal. A Regina é esta pessoa aqui que começou a pedalar com 45 anos de idade. Então foi um dia desse. Foi logo aí, né? Foi logo aí, por causa dele, lógico, né? Que ele que começou com essa brincadeira de pedalar. E a Regina também hoje é uma vovó também, né? Tem 2 filhos, 2 netos. Gosta muito dessa vida aí ao ar livre, conhecendo coisas diferentes, experimentando coisas diferentes. E a gente está nessa brincadeira aí já tem um tempinho, né? Agora, quem é o César? Quem é o César? eu sou o marido dela. O marido da Regina. Tá bom. Somos casados há 40 e poucos anos. E como ela já falou, 42? Ela já mostrou. Ele perdeu até as contas. Fazer. E na verdade a gente está aí já há mais de 15 anos com essa vida de bicicleta. Nós tínhamos uma empresa, vivíamos de negócio, sempre trabalhamos juntos e tínhamos uma vida muito estressante. Posso imaginar. Era uma vida muito louca. Trabalhava de domingo a domingo, era muito louco. Até que surgiu a oportunidade de andar de bicicleta, por um convite de um amigo nosso, fotógrafo por acaso, meu amigo Ilmar. Ele nos convidou para andar de bicicleta, eu fui experimentar, achei legal, ela começou a ver eu andar de bicicleta, bacana, e começamos. Você já pedalava, Regina? Não, eu pedalei quando eu era criança, né? Mas já tinha todo equilíbrio e tal, né? Sim. Na verdade foi só pegar esse ritmo, né? Fez um treinamentozinho, né? E aí logo surgiu uma primeira oportunidade de viajar de bicicleta. Do nada, porque nós passeávamos à noite com grupos, né? E esse grupo organizou uma viagem de 3 dias. E nós nos metemos nessa viagem. E foi nessa viagem que foi o marco para nós mudarmos de vida. Porque a experiência de andar de bicicleta e sentir aquela vida simples de um ciclista, de um viajante, fez a gente repensar a nossa vida. E tem uma história interessante, que nessa viagem, num dia de 150 quilômetros pedalados... Na primeira viagem? Na primeira viagem. 150 quilômetros num dia. Acredite se quiser. O almoço foi num restaurante de estrada e lá nós almoçamos um arroz com feijão e devia ter um ovinho frito. Tinha um ovinho, tinha. Esse foi o nosso almoço, custou R$5, nunca esqueço. E para nós foi tudo que nós precisávamos, nada mais que aquilo. E aquilo ficou na cabeça. Terminou a cicloviagem, voltamos para casa, bem cansados, mas felizes. E por incrível que pareça, nós mudamos a nossa vida. Nós, em conversa, como nós tínhamos negócio, que trabalhávamos juntos, decidimos que íamos mudar de vida e trabalhar menos e aproveitar mais. Aí o clube de cicloturismo apareceu na nossa frente, que era um clube de pessoas que organizavam viagens, faziam viagens. Começamos a participar de palestras, encontros, e aí como dizem, o vírus, o bichinho, o mosquitinho mordeu. O cicloturismo. E estamos aí já há 15 anos pedalando, já completamos mais de 40 mil quilômetros pedalados. Para onde foi essa primeira cicloviagem de vocês? Qual foi o circuito? Essa primeira foi interessante. Nós saímos de São Paulo e o objetivo era fazer um trajeto de 400 quilômetros, onde nós chegaremos de São Paulo e iríamos parar em Santos no final. 3 dias? Na verdade eram 4. O projeto eram 4 dias, não eram 3. Tá? Eu menti. Por isso que ela falou que eu menti. Mas aconteceu o seguinte, essa cicloviagem, o organizador, ele não tinha previsto que o grupo era num nível bem abaixo da expectativa que ele tinha. O grupo era só ousado. Ele topou encarar uma viagem. Então não era, pelo que eu estou entendendo, não era só vocês que eram inexperientes. Não, era um grupo. Éramos em 7 inexperientes e 4 experientes, que eram os guias. Então o que aconteceu? Esse primeiro dia, ele foi além do que se esperava, a quilometragem foi acima do imaginado,
e já criou uma situação nova onde o organizador viu que não daria para continuar a viagem. Então essa viagem, o objetivo final era terminar em Registro. Então foram 2 dias de pedal, um de 150 e um de 120. Primeira viagem. Na nossa primeira viagem. Nunca tinha pedalado. 270 quilômetros. Nunca tinha pedalado isso na vida. Né? Mas aí, essa viagem trouxe muita experiência. E a gente, no momento, na época, nós crucificávamos o nosso guia. Mas depois nós passamos a entender que ele nos ensinou uma lição muito grande de superação, de desafio, e trouxemos isso com a gente. E aí, essa viagem foi o início da nossa vida na bicicleta, né? Com um desafio de 270 quilômetros, pela primeira vez numa cicloviagem, se vocês não desistiram, eu acredito que vocês estão, se não estão prontos, estão muito perto de estar prontos para qualquer outro desafio, né? Foi duro, hein? Foi bem duro. Nossa Senhora. Pô, pelo que eu estou entendendo, vocês não pensaram em abandonar o barco, tipo, isso não é para mim, pelo contrário. Nessa viagem, não. Muito pelo contrário. Pelo contrário, né? A gente pensou de fazer assim, agora nós vamos fazer do nosso jeito, né? Porque você faz do jeito do outro até que você não sabe fazer. Aí chega uma e fala, acho que está na hora de fazer de outra forma. Na verdade, quando a gente começou a pedalar para viajar, a gente tinha uma pegada diferente, mais forte, por conta dessa primeira viagem. Aprendemos assim, né? A primeira viagem mostrou que era... Tanto é que a gente organizava viagens no início de 80 km por dia. E um colega do clube falava assim, vocês têm que andar 40, 50 por dia. Nós achávamos que estava errado. Muito pelo contrário. Com a experiência nós descobrimos que a quilometragem para um cicloviajante é 40 km por dia. 50 no máximo. Mas você tem que viver, né? Mas você tem que aprender. E não é cicloturismo. Exatamente. Vai ser uma outra modalidade, né? Exato. É um desafio, né? Mas nós passamos pela fase do aprendizado, com um pouco de sacrifício, mas foi bom. Hoje a gente programa nossas viagens na faixa de 40 a 50 km por dia. Se precisar fazer 100, a gente faz. Se precisar fazer 150, a gente faz. Mas o planejamento é para 40 a 50 km por dia. Mas nós fizemos 20 também. Já fizemos 20 também. Se precisar fazer 20, faz 20. Se precisar sair daqui e parar na esquina, a gente faz. Sai e parar na esquina. Mas, e aí... Agora, o que trouxe muita bagagem para a gente, no começo foram as palestras, a experiência dos outros, ouvir os outros. Por isso que a gente ouve muito as pessoas que viajam. E muitas vezes a gente gosta de passar essas mensagens, porque muitas pessoas vão talvez nos ouvir e vão se inspirar para poder fazer viagens. E foi assim que nós chegamos ao nível de fazer 40 mil quilômetros de bicicleta, 20 e poucos países de bicicleta. E não me peça para fazer de outra forma, porque eu não quero fazer de bicicleta. Entendi. Entendeu? Eu ia mesmo entrar nesse assunto. Você passou de ouvinte da palestra a palestrante. Já ouvi vocês. E como é que foi? Como é que foi esse processo? Você se lembra da primeira vez que você foi convidado para uma palestra para falar sobre cicloturismo? Foi no próprio clube, não foi? Foi no próprio clube que a gente tanto se... A gente ficou muito maravilhado com esse mundo, na verdade, né? Quando a gente conheceu. Era uma paixão mesmo, assim. Assistir um filme de um cicloviajante. Nossa, era delirante. Escutar o cara falando ali na palestra, a gente realmente, quando teve o convite, a gente se sentiu assim bem honradão. Honrados, né? Foi muito a nossa primeira palestra foi sobre os Lagos Andinos, se eu não me engano. Uma viagem de 900 quilômetros em 2013. Então, a primeira viagem mais longa foi em 2015, se eu não me engano, Roma a Lisboa. Mas tem um motivo desta viagem ter acontecido Roma a Lisboa. Nosso filho tinha acabado de mudar para Portugal e a gente queria muito ir lá visitar, mas tipo assim, a gente pensou, mas pegar um avião e descer em Lisboa, a gente podia fazer alguma coisinha um pouco maior, né? Aí começou a falar, então vamos de Roma a Lisboa, né? Para chegar, né? Terminar a viagem em Lisboa. Então foi isso. Vocês embarcaram para Roma com as bicicletas. Sim. Filho, espere que eu estou chegando de bicicleta. Sim, ele acompanhando, né, o passo a passo. Foram 3 meses de viagem, 4.700 quilômetros. De Roma a Lisboa, 3 meses de viagem. Foi. E como é que ele reagiu quando vocês falaram, espera aí que eu estou chegando de bicicleta? Como é que ele já estava acostumado com... porque a gente já estava há bastante tempo fazendo ele isso. Sabe que os pais gostam de desafios. A gente já tinha, como eu falo, as viagens mais curtas
já eram frequentes. Então, de 15 a 20 dias e de um mês já vinha com frequência, né? Então, eles já estavam acostumados com as... Nossa, e eles já haviam participado de viagens conosco. Isso eu ia perguntar, eles Não, muito, né? os dois filhos nossos, o mais velho e o mais novo, já tiveram a oportunidade de viajarmos juntos. Nunca os quatro, nunca deu certo. Nunca deu. Mas hora um, hora outro, viagens parciais, mas já estiveram com a gente e já curtiram essa parte. Então, foi tranquilo. Então essa viagem foi tranquila de Roma a Lisboa? Foi uma viagem suave ou foi pesada também? Qual foi o desafio dessa viagem? Foi suave, Nossa, não foi... O desafio foi o planejamento dela. Planejamento. Fazer caber, porque né? eu fiz um planejamento... veja bem, o desafio era grande, porque nós queríamos fazer Pirineus, e Pirineus é desafiador. E tinha todo um trajeto para chegar, porque nós tínhamos comprado a passagem de ida e a de volta. Tinha data para chegar. Então eu tinha 3 meses para cumprir. E engraçado, mas a gente não admitia que podíamos pegar uma carona, um ônibus. Nem passou pela cabeça. Nunca passou que eu iria pegar um ônibus ou uma carona. Então eu tinha que fazer o trajeto todo de bicicleta. Então eu fiz um planejamento muito detalhado e foi desafiador. Eu fiz uma planilha com toda a altimetria, com todas as distâncias. Eu ainda faço isso, na verdade. E olhando a planilha dava medo. Eu tinha dia de 3.000 de altimetria para subir nos Pirineus. Então a gente olhando aquela planilha, eu fiz um gráfico e tinha os dias vermelhos. Quais são os desafios desses dias vermelhos? Os desafios? O maior desafio e o maior aprendizado. A gente subiu muito, não foi? Foi A altimetria é um dos desafios? Sim. Foi um dia que a gente tinha que subir muito. E aí o que acontece? Quando você sobe, você sua. Aí você sua, molha. Aí chega no momento que você tem que começar a descer. Aí quando você desce, você congela. É terrível. É exatamente isso, assim. Na época, né, que a gente foi, tava assim, tava frio. Aí a gente aprendeu com essa situação como resolver esse problema do congelar na descida. E nós aprendemos sofrendo. Como não congelar. Como não congelar. Aí, a partir daquela primeira descida, que eu lembro até hoje, a Regina, dá até dó, porque não tinha como parar a descida e aí nós paramos numa curva e ela estava congelada. Congelado, mão, tudo. Aí ficou sem roupa, praticamente, no meio da estrada, para pôr uma roupa quente. Uma roupa que estava sem molhar, estava sem estar molhada. Pôs aquela roupa quente, acabou o problema e continuamos a descida. A partir dali, toda a subida. Então a gente já separava uma roupa seca. Chegou lá em cima, troca a roupa, põe a roupa seca e desce. Agasalha e desce. Então, isso foi uma experiência que a gente aprendeu no sofrimento, mas que nunca mais tivemos o problema. E o agasalha e desce. E o agasalho. Né? Agasalhar e descer agasalhado. Porque muita gente fala, eu não tenho frio. Você não tem frio, mas no meio de uma descida de um Alpe, que era o caso lá. Molhado. Um corpo molhado. Por mais que você seja super-homem, resistente, você vai passar um frio desnecessário. Porque eu falo assim, o perrengue ele vai acontecer na viagem, mas quando não tem jeito. Se você puder prevenir o perrengue, você tem que prevenir. E essa é uma prevenção que a gente passou a adotar e foi muito bom. Esse acho que foi o maior perrengue que a gente passou na viagem. Né? Foi leve. O frio. O frio. Só. E depois dessas viagens vieram tantas outras, pelo que eu conheço um pouquinho da história de vocês. Rodaram já a América, a Europa. Que mais? Viagens grandes. A partir dessa, depois foi a Patagônia, que foram mais 3 meses. Viagem com data de saída e data de chegada. A viagem da Patagônia foi muito planejada também, porque envolveu, além da viagem de bicicleta, envolveram os trekkings. Então essa viagem teve um planejamento maior do que a de Roma a Lisboa, mas também deu muito certo, graças a Deus correu tudo bem, muito desafiadora, e eu diria um lugar que todo cicloviajante tem que ir. Patagônia. A Patagônia. Lá também foi um lugar assim de aprender demais da conta, né? Muitos desafios com o próprio trekking, que a gente não sabia o que era um trekking, e fizemos 250 quilômetros em trekking, e 3.000 e tantos quilômetros de bicicleta. Experiência zero de andar com mochila cargueira, 5 dias, comida, né, mãe? Foi
5 dias no meio do mato, no meio do gelo. Isso acampando? Acampando. Tudo. Foi super legal. Essa viagem da Patagônia. Então é isso aí, Cicloviagem Patagônia, a primeira etapa sendo concluída aqui em Vila O'Higgins. Saímos dia 21 de outubro de Bariloche. Estamos chegando agora em Vila O'Higgins, terminando a carretera austral. Cicloviagem Patagônia, segunda etapa de El Chaitén a Ushuaia. Logo, logo, estamos de volta. Fizemos uma viagem também uma interessante, que foi uma que nós fizemos com passagem só de ida. Essa foi a épica, né? Nós decidimos fazer Eurovelo 6, que é na Europa, sair da França e termina no Mar Negro. E essa nós compramos só passagem de ida. Sim, mas você que é um cara do planejamento. Então, até onde é esse planejamento, já que você não tinha data para voltar? Não, eu fiz um planejamento de 3 meses. Que era o tempo que você podia ficar na Europa, que eu né? teria o prazo para voltar depois de 3 meses, por causa da área Schengen. Nós não temos cidadania, Nós não então temos cidadania. tinha que voltar. O que é a área Schengen? A área Schengen hoje acho que são 27 países que faz parte da Europa, não é a União Europeia, é diferente. A área Schengen não é a União Europeia. Schengen. São os países que você tem uma livre acesso, livre fronteira, e que você tem um prazo de 3 meses para ficar ali dentro. Passou de 3 meses, você tem que sair. E não é sair, carimbar e voltar, não. Você fica 3 meses, você tem que sair por 3 meses para poder voltar e ficar mais 3 meses. Então eu sabia que esses 3 meses eu ia ficar ali dentro. Então eu fiz esse planejamento de 3 meses. Só que a gente não sabia se queria voltar depois para casa. Por isso nós não compramos passagem de volta. E como era uma viagem muito extensa, a Eurovelo 6 ela dá quase 5 mil quilômetros. Quase 5 mil quilômetros a Eurovelo 6. Desde Nantes, não é Nantes, é Santo Nazaré, que começa e vai até o Mar Negro, em Constanta. Tá? Nós estamos falando de França, Romênia? França e Romênia, são 10 países. Mas aí tinha o planejamento, mas a gente tinha na cabeça o seguinte: como é muito extenso, pode ser que mude. Pode ser que eu resolva voltar de outro lugar. Sim. Então a gente preferiu não comprar a volta. E isso foi muito bom. Porque nós adiantamos a viagem. Quando a gente estava faltando 15 dias para completar os 3 meses, nós estávamos muito bem, muito tranquilos. Neste final nós fizemos um plano B que estava no planejamento. O planejamento ia reto para Constanta, mas tinha o plano B que eu fazia a foz do Rio Danúbio, que seria andar mais 400 quilômetros. Fizemos esses 400 quilômetros. Coube. E como estávamos muito bem confortáveis, sem vontade de voltar, resolvemos dar um pulinho na Turquia. Que ali foram mais um mês de Turquia, mais 1.600 quilômetros na Turquia. Foi uma outra viagem. Uma outra viagem dentro da viagem. Em todos os sentidos, né? Você parou e começou uma outra e foi para um outro mundo. Um outro mundo, né? Tudo novo. Muito diferente para nós, muito diferente. Eu já conversei com vários cicloviajantes e todos que passaram pelaquela região falam muito bem dele. Como é que foi a experiência de vocês, né? Aquela região de Turquia e... Turquia. Era uma surpresa a cada esquina ali. Era um negócio assim que a gente foi... Quando a gente atravessou o lago, o Mar de Mármara. Mar de Mármara, a gente foi assim meio assim... receoso, não né? Sabia o que vinha pela frente. Porque uma coisa você está em Istambul e a outra você está na outra parte lá, né? Que é asiática, diferente. Que em Istambul você arrisca um inglês, você fala. A gente sabia que do lado de lá não ia ser assim. É uma cidade metropolitana, você tem gente no mundo inteiro. Mas ali mal a gente já entrou, a gente já começou a sentir o que era o povo turco, né? Como eles acolhem o estrangeiro. E, nossa, nos primeiros quilômetros a gente já teve, né? Surpresas. Acolhimento. Foi muito impressionante. A gente se sentiu muito bem com um povo totalmente diferente, com a sem língua falar a mesma língua. Totalmente diferente, um esforço enorme que eles faziam para te ajudar, para saber onde você está indo, o que você quer fazer. Gratificante. A gente resume uma frase fácil. Eu fiquei 3 meses na Europa e 1 mês na Turquia.
um mês de Turquia tem o dobro de histórias do que 3 meses na Europa. Então dá para entender o que a gente quer dizer. Não que a Europa não tenha sido uma maravilha. Fazer toda a travessia, passar pela França todinha, passar... A mudança das línguas as também línguas, foi bem a Romênia bacana. traz surpresas, o povo romeno, os cachorros da Romênia, todos os viajantes conhecem os cachorros da Romênia, Os famosos cachorros, né? Então as experiências na Europa foram muito boas, mas a experiência humana, pessoa, foi na Turquia. É bem particular. É bem particular. Então é assim, e essa viagem foi a que foi com passagem de ida e não tinha volta. Então nós voltamos quando cumprimos aquilo que achávamos que tínhamos que cumprir. A passagem foi comprada na Turquia, faltando 10 dias para cumprir o objetivo nosso, que era chegar na Capadócia. A gente queria chegar na Capadócia. E foram pedalando até a Capadócia? Sim, tudo. Nós fizemos o litoral da Turquia, o litoral atlântico, né? Todo até chegar, acho que em Éfes, que é a cidade, uma das mais conhecidas lá no litoral. E aí entramos para o interior, a sentido Capadócia. E Goreme, na verdade, a cidade de Goreme. A gente ia parar em Ankara, que é a capital. Mas estava tão bom ali naquela região que nós resolvemos ficar por ali em Goreme e depois ir já de ônibus direto para Istambul. Para Istambul. E perguntar isso, como é que vocês chegaram até Istambul? De ônibus. Naquela região? Pegamos em ônibus em Venişir, se não me engano. É uma cidadezinha que fica a uns 50 quilômetros de Goreme. Chegamos em Venişir, não lembro o nome certo. Depois a gente pode até pôr, se você quiser. Lá nós compramos a passagem de ônibus já para ir para Istambul 5 dias depois. Porque precisaria ter esse cuidado. Porque senão não teria ônibus. Porque para dar tempo de pegar o avião, porque aí nós tínhamos uma data de avião já. Nós compramos a passagem lá, né? Mas foi ótimo. O único teve um imprevisto. Quer que eu conte? Claro. Puxa, essa história é interessante. Chegamos em Istambul na volta de ônibus. Quando nós compramos a passagem, nos perguntaram: vocês vão embarcar aonde? Vamos embarcar no aeroporto de Istambul, né? Não é aeroporto internacional? No aeroporto internacional. Tá bom. Então nós descemos aonde? Na rodoviária mais próxima do aeroporto internacional de Istambul. E descemos, estávamos a uns 5 quilômetros do aeroporto, então nós joguei no GPS um hotel próximo ao aeroporto. E vim pelo GPS, na rua onde tinha meia dúzia de hotéis, falei, aqui está perto do aeroporto, vamos escolher um hotel. Primeira coisa que eu falei com o cidadão, peguei minha passagem, eu lembro até hoje, porque falava um inglês macarrônico e ele falava turco. Esse aeroporto está perto, dá para me ir pedalando. Eu quis dizer assim, eu vou daqui com a bicicleta até o aeroporto. 5 minutos, o cara falou, 5 minutos de bicicleta. Tá ótimo, então é aqui mesmo. Total, tá relaxando. 5 minutos, ficamos ali, ficamos 3 dias ali. No dia de ir embora, arrumamos nossas coisas e eu, por precaução, eu saí com 4 horas de antecedência, mesmo estando do lado do aeroporto. Saímos pedalando. No dia anterior à noite, nós fizemos uma averiguação da avenida, que era uma avenida tipo uma 23 de maio aqui em São Paulo. Bem movimentada. Bem movimentada. Nós fomos olhar a avenida, eu avaliei todo o trajeto para chegar no aeroporto para não ter problema de manhã. Isso tudo pelo mapa, tudo né? Pelo mapa. Saímos pedalando, 8 horas da manhã, com 4 horas de antecedência, com uma folga, né? Aí pedalamos, 15 minutos, nem isso. Aí avistamos assim a entrada para o aeroporto. Só que achamos alguma coisa estranha, não tinha movimento nenhum naquele aeroporto. Bom, resumindo, o aeroporto estava fechado. Tinha fechado acho que coisa de um mês atrás. Assim. Aquele aeroporto estava inoperante. Então, pelo que eu estou entendendo, a pessoa estava desinformada, não foi? Não sei. Tem outra história que eu não vou nem contar porque é muito longa. A gente não sabe se ela estava desinformada. Ou não entendeu. Mas era difícil não ter entendido. Mas só para resumir a história, imagina o desespero. Aí eu conversei com o guarda lá do aeroporto, ele explicou, não, o aeroporto está a 40 quilômetros daqui. sai dessa. Estava a 40 quilômetros dali, tinha que atravessar Istambul para ir, que é do outro lado da cidade. Aí debateu o desespero, mas aí eu perguntei, daí tinha uma van ali perto, pedi pro cara, dá para você alugar a van para nós levar? Não posso, estou esperando o pessoal. Aí o cara indicou mais 3 quadras abaixo um lugar que tinha táxis, carros de praça, né? Aí pegamos e fomos até esses carros de praça, conversamos com um dos taxistas e expliquei pro cara, né?
Eu com todo o meu inglês fluente, Meu, eu quase falo turco. mímica, né? Quase. Foi muita Seu mímica. turco é melhor que o inglês. Meu turco é melhor que o meu inglês. É, muita Enfim. mímica. Ai, bastou eu chorar um pouco também pro cara Aí ficar... já chorou até. Falei, O cara e enfiou as agora? 2 bicicletas num porta-mala de um carro sedã. Sedã. Num sedã. E socou a lenha para o aeroporto. Aí chegamos lá, como a gente estava com muita antecedência, Deu tempo. deu né? tempo de chegar lá, embalar as bicicletas, porque tinha que embalar as bicicletas ainda, né? E correu tudo bem. No fim, E chegamos. a tempo. Mas foi difícil. Acho que foi o maior perrengue que nós tivemos até hoje, desde que a gente pedala. O maior susto. Oi, gente! Acabou a cicloviagem. Começou aqui na França, em Nantes, atravessando toda a Europa, até chegar no Mar Negro. Aqui foram 3 meses, 4.900 quilômetros. Depois fomos para a Turquia. Foram mais 1.600 quilômetros em um mês. E aí, essa acabou. Vai ter a próxima. Bom, se a gente fosse falar de todas as viagens de vocês, a gente ia ter um longa-metragem, não um vídeo, né? Planos futuros para as próximas viagens? Planos tem bastante. Na verdade, nós temos 3 projetos que estão prontos. Tudo por causa da pandemia, né? Que a gente não Quando você fez. fala em projeto, é literalmente Detalhado, como dia a você- dia, a viagem feita começo, meio e fim, porque esse projeto que a gente faz, não é que eu vou viajar exatamente aquilo. Sim. Como todas foram feitas, eu faço um projeto bem definido para mim saber o que eu quero fazer. Eu não gosto de chegar no lugar e ficar procurando porta de armazém ou cachoeira para visitar. Eu já vou no lugar com objetivos. E lá sim eu busco coisas novas. Acrescenta ou muda alguma coisa se for preciso. Exatamente. Adapta, né? Então a gente tem um projeto feito da Noruega, Noruega, Espanha e Marrocos. É um projeto que está pronto. Tem um projeto rabiscado, que é do Alasca até Albuquerque. Esse foi feito há 5 anos atrás para tirar o visto do passaporte. Que a gente foi tirar o visto americano. E apresentou o projeto. Queriam saber o que eu ia tinha fazer que lá. ter um Eu já levei o projeto. projeto. Vou fazer. Só que eu não precisei mostrar. Ela só perguntou o que eu ia fazer, eu sabia decor. Vou sair de lá, vou passar aqui nesse Vou passar parque, nos naquele, parques, naquele, né? falei O tudo. estudo foi tão bem feito que você já memorizou. Não, aí ela nem quis ver nada. Ela só de eu ter falado o que eu ia fazer, ela viu que eu sabia o que eu queria. Que bom. Aí nós temos o projeto de 2020, que ele foi feito um 20%, que saímos de casa e chegaremos em Lima, no Peru. Esse projeto nós começamos em 2020, chegamos em Foz do Iguaçu, mas tivemos que voltar por causa da pandemia. E daí, esse mesmo projeto nós repetimos em 2021. Tentando de novo. Tentamos de novo. De novo. Daí nós saímos de Camboriú. Chegamos até a divisa com a Argentina. Esqueci o nome da cidade agora. Bom, enfim. Também não deu para atravessar e nós acabamos fazendo uma viagem para o Uruguai. Mas a gente quer ir para Lima ainda. Então esse é o projeto que está no forno. O principal é o Noruega, que a gente quer fazer, Noruega e Marrocos. Os Estados Unidos está meio assim na dúvida. Ou esse ano pode ser que a gente ainda venha fazer esse projeto de 2020. Mas aí saindo de Salta, indo até Lima, no Peru. Não está nada muito claro. É só uma pincelada. E pra gente e pro público conhecer um pouco mais dessas viagens, como é que encontram vocês para verem um pouco da experiência de vocês? Aí tem o YouTube, né? O canal no YouTube, Eu Quero Pedalar Cicloviagens, e tem no Instagram também. Quero pedalar Cicloviagens. Estão lá. Mas o que mais informação traz é o nosso blog. O blog é que tem descrito tudinho. Né? O blog ele tá assim, o blog ele mostra as principais viagens que nós fizemos, e algumas delas com bastante detalhamento. Então eu vou falar que umas 4 viagens tem a narrativa da viagem toda, com custos, mapas, que dá para orientar as pessoas que queiram viajar. Mas eu acho que são umas 4 ou 5 viagens que estão bem detalhadas. As outras uma pincelada apenas. Mas o blog Quero Pedalar Cicloviagens também.